Falando ainda de views e de formulários, vamos agora entender um processo muito simples dentro do Visual Studio, mas que poupa bastante tempo na hora de você construir o seu formulário, ou pelo menos adiantar a construção do seu formulário. Vamos agora aprender o princípio de Scaffold. Scaffold nada mais é do que você criar automaticamente, através de código gerado automático, alguma coisa, como no caso formulários. Para isso nós vamos desfazer o que nós fizemos até então. A pasta filmes vai embora e a controller filmes também. Porque agora nós vamos aprender a utilizar o Scaffold para criar não apenas as suas views, como também a sua controller. Então, aqui no seu Visual Studio, na sua solution, você pode clicar aqui na sua aplicação ou diretamente na controllers, né? Add controller. E aí você escolhe que tipo de controller, né? No caso MVC ou API, no caso aqui MVC. Você pode criar uma controller vazia, no caso ele vai criar apenas uma classe. Você pode criar uma controller com leitura e escrita de ações, porém vazias. Ou você pode criar uma controller com as views utilizando Entity Framework. Entity Framework vai ser o próximo item do módulo seguinte. Só que para criar o Scaffold com as views você precisa utilizar o Entity Framework. Então, aqui você vai escolher, por exemplo, a classe da qual você quer se basear no Scaffold, filme. Você precisa ter um data class, que seria o contexto do Entity Framework. Isso você vai entender mais para frente, caso você não conheça. E nesse caso, como não tem, nós precisamos gerar um. Eu vou criar um com qualquer nome, que é a minha MVC Context. Tudo bem. Gerar views. Referenciar a biblioteca de script e usar a nossa layout page. Aqui o nome da controller ela já segue a convenção, ou seja, o filme, por mais que esteja no singular, ele adiciona um plural, porque estamos tratando de mais de um filme, né, no caso. Filmes controller. E aí é só pedir para adicionar. Então você está precisando adiantar uma parte do seu trabalho, ou está com preguiça, ou simplesmente quer um formulário que funcione. Para todos esses casos, você pode utilizar o Scaffold. O Scaffold ele pode criar tanto uma controller vazia, como uma view de algum tipo, ou o processo completo como um todo. Nós vamos ver também Scaffold para outros tipos de coisas mais para frente, ainda nesse curso. E é um recurso que está presente apenas no Visual Studio. No Visual Studio Code você não tem essa facilidade, porém você pode pedir para executar via linha de comando. Então, também é uma possibilidade. Aqui, nós vamos observar, então, que a controller está basicamente inteira feita, né? Aqui nós temos o método que retorna a lista. Aqui nós temos o método que retorna os detalhes daquele filme. Aqui nós temos o método que traz a view de criação do filme. Aqui o método que recebe o post. Então, ele já salva um filme novo na base. Aqui ele já faz a edição. Aqui, quer dizer, aqui ele faz a edição, não, ele retorna, né, o dado de um filme para a edição e aqui ele recebe de volta. Aqui ele retorna a página, a view de exclusão, e aqui ele recebe o pedido dessa exclusão para fazer a exclusão de fato. Não entrei em detalhes de algumas coisas que nós estamos vendo aqui na controller. Isso vai ser feito num momento mais adiante. Mas vimos aqui que ele criou uma controller bem criada, utilizando basicamente as boas práticas que são esperadas, né? Aqui nós vamos ter também nas views a pasta filmes com todas as views. A view de index, então, ela lista todas os filmes e oferece a opção de exclusão, de edição, etc. Criação, edição, exclusão e detalhes. Detalhes, você vai ver detalhes, assim, itens, né, que estão nesse filme. E aí você pode customizar do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui no Create, nós temos aqui todos os campos necessários, já com as validações, do jeito que nós fizemos manualmente. Só que agora veja só,
você não precisou programar, você não precisou escrever esse código. Apesar dele vir com uma convenção baseada no CRUD, tá? Create, Delete, Details, Edit. Então, ele possui esse nome fixo e ele cria também, de certa forma, o formulário com esses nomes, né? Então, assim, ó, create de novo. O método da action que está na controller chama-se create. É um pouco fora do nosso padrão, mas isso aí você pode ajustar manualmente. O importante é que ele fez para você grande parte do trabalho manual. Isso para dar um help, assim, para ajudar de repente a ganhar um pouco mais de produtividade, já basta, né? Note que aqui no Edit você tem o mesmo tipo de formulário, percebe? Então, o que você poderia fazer aqui nesse caso? Você poderia claramente reaproveitar tudo o que está aqui em uma única view. Você não teria necessidade de ter, por exemplo, os mesmos campos sendo repetidos dentro de dois forms iguais. Então, por exemplo, você adiciona um campo novo, tem que adicionar para criação e para edição. Você poderia resolver isso com uma única edição, né? E como que você faria isso? Usando o conceito de partial view. Nós vamos adicionar aqui uma view. Essa view vai ser vazia. Vou colocar aqui, ó, dados formulário. Criar como uma partial view. Novamente, ele vai fazer o build do projeto. Depois ele vai gerar o código, para no final ele gerar uma view basicamente vazia, né? É um pouco desnecessário. Mas ok, vamos aguardar aqui ele finalizar. E o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar este pedaço aqui, ó, onde tem da validation até o campo. Na verdade, temos que entender uma coisa que está diferente aqui. A validation aqui para baixo, ela inclui o campo título, e no editar inclui o campo ID. Por quê? Porque este ID na edição ele está como hidden. Para quê? Para que ele seja enviado, mas ele não está sendo exibido no formulário. Ele só é enviado para quê? Para referência, né? Para falar, olha, você está editando um filme que tem este ID aqui. Então, se você quiser só para facilitar a sua vida, você pode mover ele para cima e aí daqui para baixo fica todo igual como estava na criação, né? Então você pode recortar esse código daqui, você leva esse código para cá. Perceba que o ASP4 ele vai quebrar, porque você precisa estar na mesma model que você tem aqui no Edit, por exemplo, né? Então esse dado formulário ele tem que estar apontando para uma model, porque senão ele não funciona, ele não faz o bind. Então aqui, por exemplo, agora você tem funcionando, e no Edit você simplesmente pode, de forma elegante, chamar partial, e aqui você coloca o name da sua partial view. Dados formulário. E podemos fazer exatamente a mesma coisa no Create. Então, do ASP Validation Summary até o botão vai vir a mesma inclusão. Sendo assim, você tem uma view a mais, claro, só que você tem um formulário de criação muito mais simples, mais fácil de manter, e toda vez que você alterar ou incluir algum campo novo, você vai fazer isso em apenas um lugar. O template do scaffold, do MVC, ele não faz isso. Poderia fazer, porém fica a seu critério decidir como que você vai querer trabalhar. Vamos rodar a aplicação aqui para ver qual vai ser o resultado disso tudo agora. A aplicação subiu,
Deixa eu arrastar ela para cá. Ok, aqui o link de filmes não está nem funcionando porque nós apontávamos para um adicionar, né? Então está quebrado esse link. Vamos na mão, /filmes, /create. Lembrando então que esse create não é um nome bonito, nem a controller filmes também fica bonito aqui, né? Lembrando que você pode usar o recurso aí do attribute routing para modificar a sua URL, a sua rota e deixar isso mais personalizado. Mas olhando no geral aqui, é o mesmo resultado que nós produzimos manualmente. E lembrando que este pedaço aqui ele está sendo renderizado dentro de uma partial view e você não tem modificação alguma visual e também na funcionalidade. Ele continua validando, ele continua funcionando tranquilamente. Tá certo? Só não vai dar para mostrar a edição aqui do mesmo formulário porque ele vai requerer existir um dado no banco e nós não temos nada, não temos configuração de banco, nem connecting string ainda, nem nada. Mas vamos ter futuramente. Mas já deu para entender que o recurso é bom, o recurso funciona e, obviamente, ele vai poupar bastante do seu trabalho, principalmente na escrita de código repetitivo, de HTML, coisa que ninguém gosta de fazer por ser, obviamente, um código repetitivo. É sempre bom automatizar esse tipo de coisa e aqui você consegue fazer isso bonitinho. Se você quiser ir mais a fundo, esses templates que criam o scaffold, eles podem ser editados e você pode editar os templates para fazer a criação então das suas views, da sua controller, utilizando nomes próprios, utilizando padrões diferentes. Se você tem um design, se você tem um layout, que você queira fazer esse formulário sair já nesse layout específico, ou simplesmente traduzir algumas coisas padrão, né? Você pode editar então esse template e ganhar um pouco mais de tempo, né? Já fazendo a criação das suas views, do seu CRUD, dentro do seu layout. Ok? Então esse aqui foi o capítulo, a aula de Scaffold, e nós estamos já quase prontos para começar a construir nossa aplicação do zero.